Se a gente olhar o mapa do mundo, existem alguns lugares, uns gargalos geográficos, que basicamente controlam o fluxo da economia global. E olha, nenhum deles é mais importante ou mais perigoso do que este aqui, o Estreito de Hormuz. Se isso aqui parar, o mundo pode parar junto. Vamos entender por quê. 20%. Guarda bem esse número. É um número gigantesco, mas 20% do que exatamente? É isso mesmo, quase um quinto de todo o petróleo que o mundo consome todo santo dia passa por esse único ponto no mapa. Isso transforma o mundo inteiro, queira ou não, em parte interessada no que acontece por ali. Ok, vamos mergulhar nessa história. Então, para a gente entender essa confusão toda, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, o que faz de Hormuz esse ponto de estrangulamento definitivo? Depois, por que o mundo se importa tanto com isso? Vamos ver também a vantagem militar que o Irã tem na área, se existe alguma busca por um plano B, e por fim, como funciona o equilíbrio frágil que mantém essa rota aberta. Para começar, vamos dar uma olhada na geografia. O Estreito de Hormuz é a única saída por mar do Golfo Pérsico para o oceano. É ele que conecta alguns dos maiores produtores de petróleo do mundo com todo o resto do planeta. Não tem outra rota marítima. E essa definição aqui é a chave de tudo. Um ponto de estrangulamento, ou choke point, é exatamente isso. Um funil geográfico que acaba concentrando um poder imenso sobre o comércio mundial. E Hormuz? Bom, Hormuz é o exemplo de livro, sabe? E olha só que interessante esse dado que mostra o tamanho da vulnerabilidade. O estreito parece largo, né? 96 quilômetros. Só que por causa da profundidade, os navios petroleiros gigantes só podem passar por duas pistas, uma para ir e outra para voltar. Cada uma tem pouco mais de 3,5 km de largura. Ou seja, na prática, é um corredor minúsculo para um tráfego imenso, o que o torna muito, mas muito fácil de ser controlado. Certo, agora que a geografia está clara, vamos para a segunda parte. Por que um bloqueio em Hormuz viraria uma crise global? Porque o petróleo é só o começo da história. Está longe de ser a única coisa que passa por ali. A escala é uma coisa de louco. Todo dia passam por ali cerca de 20,8 milhões de barris de petróleo e gás. Para se ter uma ideia, o consumo do mundo inteiro gira em torno de 100 milhões de barris por dia. É uma quantidade simplesmente gigantesca. Então, quem sentiria o baque primeiro? As grandes economias da Ásia. China, Índia, Japão, Coreia do Sul, todos eles dependem de forma absurda do petróleo que vem do Oriente Médio. E a maior parte desse petróleo passa por onde? Por aqui. Uma interrupção mais longa seria devastadora para a segurança energética desses países. Mas, como eu disse, não é só combustível para carro. Cerca de um quinto de todo o gás natural liquefeito do mundo, que vem principalmente do Catar e é usado para aquecimento e energia, passa por Hormuz. E talvez o mais surpreendente, um terço de toda a ureia do mundo, que é usada para fazer fertilizante, também. Ou seja, um bloqueio em Hormuz poderia impactar o preço da comida no mundo todo. E isso tudo nos leva, claro, ao ator principal nesse palco geopolítico. O Irã, com aquela costa enorme bem ao norte do estreito, tem uma vantagem geográfica e militar única para ameaçar essa rota que é vital para o mundo. E o ponto crucial aqui é que o Irã não precisa ter uma marinha gigante para causar um problemão. A estratégia deles é o que se chama de assimétrica. Usar coisas como minas navais, que são difíceis de achar, ataques em enxame com um monte de lanchas rápidas, mísseis que podem ser escondidos na costa e até drones kamikaze. São táticas de custo relativamente baixo, mas com potencial de impacto econômico gigantesco. E essa tensão não é de hoje, viu? A história da região é cheia de confrontos. Desde a guerra Irã-Iraque, lá nos anos 80, que teve até confronto direto com a Marinha Americana, até os incidentes mais recentes. Hormuz é um barril de pólvora há décadas. Essa citação de um assessor do líder supremo do Irã em 2008 deixa bem claro o peso que a liderança iraniana dá ao estreito como uma ferramenta de poder. A retórica é pesada, tratando o controle de Hormuz como uma questão de segurança nacional, uma linha vermelha. Bom, com tanta coisa em jogo, a pergunta que não quer calar é: o mundo não pode simplesmente dar a volta no Estreito de Hormuz? Vamos ver quais são as alternativas. Então, essa é a questão central. Se a rota é tão vulnerável, por que não usar outra? A resposta, infelizmente, não é nada simples. Na verdade, ela é bem direta. É só olhar para essa tabela que o problema fica muito claro. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos até construíram oleodutos para desviar do estreito. Só que, se a gente somar a capacidade máxima dos dois, dá uns 6,5 milhões de barris por dia. Isso não é nem um terço do que passa por Hormuz. Resumindo, não existe hoje capacidade para substituir a rota marítima. Ponto. E é isso que nos leva à nossa parte final. Se o Irã tem a faca e o queijo na mão para causar o caos, e não existem alternativas de verdade, o que impede que eles simplesmente fechem tudo? Pois é, essa é a pergunta que vale ouro. Com tantas ameaças ao longo de tantos anos, por que o estreito nunca foi fechado de fato? A resposta está num cálculo estratégico bem complexo. E aqui está o grande paradoxo.
Ameaçar fechar o Hormuz dá ao Irã uma alavancagem geopolítica imensa. Mas fechar de verdade seria um tiro no próprio pé, um ato de autodestruição econômica, já que as próprias exportações do Irã dependem dali. E, além disso, é quase certeza que provocaria uma resposta militar gigantesca, liderada pelos Estados Unidos, que já deixaram claro que manter o Estreito aberto é uma linha vermelha para eles também. Então, no fim das contas, a gente entende a lógica. Para o Irã, a ameaça de fechar Hormuz é uma arma muito mais útil do que o ato de fechar de fato. A instabilidade e a incerteza que essa ameaça gera nos mercados já cumprem um objetivo estratégico, sem todos os riscos catastróficos de um bloqueio real. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para pensar. A situação em Hormuz expõe uma vulnerabilidade fundamental do nosso sistema global. Quão segura é uma economia mundial que depende do fluxo contínuo de navios por uns poucos quilômetros de água numa das regiões mais instáveis do planeta? Fica aí a reflexão.